Você sabia que existe mais de um tipo de temperamento melancólico? Pois é, no vídeo de hoje eu vou falar sobre estes três tipos ou três variações do temperamento melancólico, porque é importante que nós compreendamos para não fazer certas confusões que muitos fazem por desconhecerem estes tipos que são importantes no desenvolvimento de um relacionamento mais tranquilo e mais equilibrado entre as pessoas. Eu sou o pastor Israel, sou terapeuta comportamental e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muitas vezes as pessoas melancólicas, elas acham e também, às vezes até afirmam isso, que ela é colérica, que ela é fleumático, que ela é até sanguíneo. E quando muitas vezes fazem o teste, descobre que eles são, pelo menos nas respostas que se dão, é de que eles são melancólico sanguíneo ou melancólico colérico. Olha, é importante que a gente saiba e entenda, né, principalmente isso, que existem alguns pontos que precisamos explicar para que não haja nenhuma confusão. E aqui eu quero que você entenda bem como se processa esses tipos, essas variações. Primeiramente, lembrando que todo temperamento melancólico, eles são frios e secos. Só que tem pessoas que desenvolvem um temperamento mais frio do que secos, e aí tem um tipo de comportamento diferenciado, e outros que têm um comportamento ou um tipo mais seco do que frio. E aí também tem outro comportamento, outras formas de se comportar. E tem aqueles que são frios e secos e ainda tem o aporte de serem úmidos. Então, no vídeo de hoje eu quero esclarecer cada um desses pontos para que você verdadeiramente entenda. Se você gosta desse tipo de vídeo, então dê o seu like, se inscreva no nosso canal, certo? E compartilhe com outras pessoas para que as pessoas também possam serem ajudadas com esses vídeos e com esses ensinamentos, ok? Primeiramente, é importante lembrar que às vezes, quando você tem uma falta de conhecimento com relação ao temperamento ou aos temperamentos, você fica em dúvida qual é o seu tipo, porque são tantas variações que muitas vezes deixa a pessoa um tanto quanto perdida, não é? Mas, embora haja variações, o padrão, né, inicial permanece em cada um deles, certo? Os melancólicos são frios e secos, certo? Não modifica essas variações o caráter, a forma como eles são ou como se apresentam, certo? O melancólico é sempre introvertido, é sempre frio, são sempre marcados pelos acontecimentos da vida, né? E muitas vezes é necessário que ele tenha uma pessoa que seja melancólico, ele precisa aprender a se portar de uma forma em que ele usufrua o máximo das suas potencialidades. Ele deve aprender primeiro a não se deixar afetar tanto, a liberar perdão, né? Isso se aprende, a conversar com as pessoas. Isso não vai torná-lo, claro, um extrovertido, mas ajuda muito na convivência. E ele vai precisar disso
porque eles são daquele tipo que precisa sempre de um tempo para pensar, para refletir, e dentro dessa condição, eles são muito característicos, eles são muito marcantes nessa área. Então, quais são essas variações, pastor? Você pode perguntar. Quais são esses tipos? O primeiro que eu quero falar aqui é o melancólico pedra. Esse tipo de melancólico, ele é seco e frio. Dentro dessa condição, ele é mais rígido do que os demais melancólicos, porque eles são metódicos naquilo que eles se propõem a realizar. Gosta das coisas do jeito dele, da forma dele. Eles não abrem exceção dessa questão. Esse tipo melancólico é mais ligado às artes, porque eles são mais organizados. Não gosta de correr riscos desnecessários. E por isso eles se tornam pessoas que parecem ser difíceis de se lidar. Além do mais, eles têm uma certa teimosia, uma certa dificuldade de receber ordem, né? Eles têm dificuldade de lidar com outros tipos de melancólicos, outros tipos de temperamento. Mas ele tem uma vantagem, porque eles sabem separar as coisas daquilo que é útil para ele e daquilo que é inútil para ele. O melancólico pedra, ele é muito pé no chão. E nessa condição, ele não se apega a qualquer coisa. Ele não se apega às coisas, aos bens, às pessoas. Ele não é aquele tipo acumulador de coisas. Ele prefere mais andar sozinho, viver sozinho, agir sozinho, justamente porque ele quer tudo do jeito dele. E para que ele se satisfaça nessa condição, ele se isola, ele vive na sua teimosia, no convívio com outras pessoas ele se torna um tanto quanto chato, né? Porque eles são difíceis de conviver, e eles são muitas vezes confundidos com o colérico, o temperamento colérico, porque a secura deles, ou seja, o lado seco deles, predomina de uma forma mais atuante nesse temperamento. Isso traz mais rigidez. Então, fazendo com que, se a coisa não acontecer do jeito que ele quer, dentro daquilo que ele planejou, ele começa a se irritar. Se a conversa não seguir o ritmo que ele quer, ou seja direcionada ao assunto que interessa a ele sai de perto, ele vai embora. Ou ele se irrita com a pessoa, porque a pessoa está fugindo do assunto que ele quer abordar. E é por isso que ele muitas vezes é confundido com o colérico, porque ele se torna um tanto quanto briguento e que guarda mágoas. Agora, olhando por outro lado, para o lado positivo, é bom lembrar que essa reação do melancólico ajuda ele nas decisões que eles têm que tomar, certo? E essas decisões eles tomam com maior rapidez, porque eles passam a ser um tanto quanto mais decididos, justamente porque ele sabe separar as coisas, separar aquilo que é útil para ele, que tem eficiência, e aquilo que é só conversa, é só arroteando e não chega a um denominador comum. Então ele vai e resolve a questão. O segundo tipo que nós podemos destacar aqui é o melancólico terra.
Olha, o melancólico terra, ele tem uma característica um tanto quanto interessante, porque ele é frio e ele é mais frio do que seco. Ele é menos rígido, menos tenso, menos chato, certo? Mas ele também gosta das coisas organizadas. Ele gosta das coisas do jeito dele também. Entretanto, ele é mais flexível. Ele tolera mais coisas. Ele não briga. Né? Ele é menos brigão, menos arengueiro, né? Menos turrão. Mas ele também é mais egoísta. Enquanto pedra não se preocupa e não se apega a muita coisa, o terra é muito mais apegado às coisas. Ele parece transparecer um certo egoísmo. Ele quer as coisas para ele quer as coisas e retém essas coisas com ele. Quando há a característica seca, quando essa característica seca se sobrepõe, quando é o lado frio que se destaca, então ele é mais, como podemos assim, ele é mais de contração do que de separação. Muito apegado às coisas materiais, ele não larga as coisas assim tão facilmente, tem dificuldade de se livrar de traumas, porque quando ele começa a agir, a racionalizar a sua vida, a sua própria existência, ele começa a verificar coisas do passado que o magoou, ou que magoaram ele. E essas coisas começam a bater na sua mente de forma muito forte. E ele não gosta de se livrar dessas tralhas. E por não querer se livrar dessas tralhas, ele começa a refletir sobre a sua condição de vida. Você pode observar que o melancólico terra, ele tem uma dificuldade muito grande de se livrar das coisas antigas. Ou seja, de uma revistinha antiga, de um brinquedo. Porque para ele, todas estas coisas têm uma história. E é uma característica do melancólico terra de não ser um bom doador. Ele não gosta de doar coisas. Ele não gosta de doar brinquedo, não gosta de doar roupa, porque para ele tudo tem uma história. Tudo faz parte da sua história. E ele quer tudo bem guardado. Ele quer tudo bem catalogado, visto que ele também é organizado, certo? Por outro lado, esse melancólico não é turrão, não é chato, ele é até simpático, ele faz amizade, ele muitas vezes se isola porque ele não gosta de relações profundas. E por não gostar de relações profundas, ele não se interessa por nada que venha mexer com o seu dia a dia, com a sua condição, com o seu status quo. Né? Ele valoriza as coisas, ele despreza relações, né, interpessoais. E são essas pessoas que você vê muitas vezes no dia a dia. Você não sabe identificar porque a pessoa é assim. Agora você já sabe. Agora você já sabe. E se você se encaixa em uma dessas condições, comenta aí, tá certo? Nos comentários.
se você é assim, se você conhece alguém assim, e vamos ajudar outras pessoas a se conhecer, né? E conhecerem seus entes queridos que também convivem com eles, tá certo? O terceiro tipo de melancólico que eu quero chamar a atenção aqui é o melancólico argila. Esse melancólico, ele é frio e seco, mas ele é mais frio do que seco. E ainda tem um aporte de ser úmido. O que isso significa? Ele é geralmente confundido com o fleumático, né? Com o sanguíneo. Entretanto, como ele é mais frio do que seco, eles não têm tanta resistência. A sua condição, juntada a essa frieza com a umidade, o de ser úmido do aporte, faz com que ele seja mais resiliente, mais maleável. Isso é uma característica muito clara que dá para você perceber com as pessoas que você convive. Embora tenha a parte da secura, né, de ser seco como aporte, ele tem dificuldade de usar essa parte seca. Ele tem dificuldade de separar, né, o útil do que não é útil. Então, tendo mais a frieza do que mesmo a secura, ele passa a reter muito mais coisas. E como ele retém essas coisas, é que forma um problema na vida deles. Então o problema é que essa umidade que existe no melancólico argila, esse tipo de melancólico é o que mais sofre. E é um eterno insatisfeito. Por quê? Porque ele sempre vai estar almejando alguma coisa, algo grandioso, ele vai sempre estar querendo ser algo ou ser alguém que ele não consegue. Ele não está querendo almejar riqueza, bens materiais, ou sucesso, grande carreira, não. O que eles querem é, eles têm uma ânsia pela vida muito grande. E dentro dessa condição, eles muitas vezes são confundidos com o sanguíneo, com o fleumático. Mas eles querem ser entendido e entender, compreender as pessoas. Só que eles não vão conseguir ser tudo isso, porque a vida é diferente, a vida não nos dá exatamente tudo o que queremos. Tem coisas que estão além das nossas condições. E o que é pior para o melancólico argila é que muitas vezes a secura ou essa parte seca desse tipo em particular mantém ele numa condição difícil de vida, porque eles querem tudo isso, mas não têm forças para lutar contra isso, ou lutar para buscar essas coisas. E aquela condição de seco lhe prende naquele velho estado de vida, no antigo status quo da sua vida. E isso muitas vezes atrapalha. E muitas vezes deixa a pessoa triste, insatisfeita. Por isso ele é chamado um eterno insatisfeito. E quando você vê pessoas assim, pense nisso. É o melancólico argila. Talvez você se identifique com essa condição. Talvez você já tenha lutado tanto para conseguir as coisas, mas parece que algo tem amarrado a sua vida. É o temperamento, gente. Esse temperamento muitas vezes tanto ajuda por um lado como atrapalha por outro.
Mas ninguém pode fugir disso. É uma realidade da vida do ser humano. Mas você pode conviver com isso e melhorar. Fazendo uma terapia, você consegue identificar o que você está passando, como você é realmente, conhecer-se. E aí, a partir desse conhecimento, você pode trabalhar essas suas áreas mais vulneráveis, fazendo com que você consiga, né, evoluir de alguma forma, em algum momento, desde que você se esforce. Vai exigir um pouco mais de esforço? Sim, vai. Mas nada que você não possa fazer, tá certo? Então, se você se identifica com isso, saiba de uma coisa. Primeiro, ninguém agrada ninguém. Ninguém agrada todo mundo. Sempre vai ter um lado que você não vai agradar, por melhor que você seja, certo? Ninguém envolve todo mundo nas suas questões. Então, compreenda isso também. Seja mais satisfeito com o que você é, com o que você tem. Seja mais compreensível com os seus temperamentos. Procure manifestar os lados positivos do seu temperamento de forma que agrade primeiro a você e depois você agrada as pessoas. Porque você sendo feliz, outras pessoas serão felizes, com certeza. E as pessoas que vão estar junto de você, elas vão estar porque elas gostam de você. Tá certo? Então, não tente agradar ninguém. Primeiro, se agrade a você. Cuide da sua vida, cuide dos seus pensamentos, da sua mente. Né? Trabalhe esses lados mais complicados com uma terapia. Nós sempre recomendamos a terapia cognitiva comportamental, que é muito boa, muito eficiente nessas áreas. E você pode fazer isso tranquilamente. Procure um profissional da área, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, que você possa conversar, né, se expor e trabalhar essas suas carências e necessidades, ok? Se esse vídeo te agradou de alguma forma, te ajudou, então dá o seu like, se inscreve no nosso canal para que a gente possa crescer ainda mais no nosso canal aqui no YouTube e melhorar muita coisa que nós temos muito o que ensinar. Infelizmente, né, as apresentações não são de última geração, os recursos não são aqueles que nós gostaríamos, mas a gente está fazendo isso com o que nós temos, tá certo? O importante, não pense no cenário, não pense e se concentre naquilo que nós trazemos, naquilo que nós ensinamos aqui, ok? Nós ficamos por aqui e fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.